meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, 1-0 para o Atlético Mineiro. O Flamengo sai em desvantagem na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta na semana que vem lá em Belo Horizonte. Antes de falar sobre mais essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem o primeiro nível de vantagens. Tem o segundo com R$ 6,99 e o terceiro com R$ 14,99, cada um deles com o seu nível de vantagens exclusivo. Para ter uma ideia, né, começo de conversa, você tem um grupo de WhatsApp com outros membros do Covil Rubro Negro espalhados pelo planeta Terra, para você trocar uma ideia e saber em primeira mão as notícias do Mengão. A escalação sai primeiro lá, eu posso garantir a você. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal. Também tem leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, além, é claro, de sorteios exclusivos para quem é membro e vídeos que chegam primeiro para quem é membro e exclusivos também só para os membros do canal. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe o plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar sobre essa partida, né? O Mengão entrou hoje com 6 desfalques, né? Por lesão a gente não teve Pulgar, o De La Cruz está sendo preparado para o jogo da Libertadores dia 13, Michael também, e o Everton Cebolinha foi poupado, assim como a Arrascaeta, por controle de carga. O Danilo também por lesão, então 6 desfalques no time hoje. Além disso, o Felipe Luiz resolveu fazer algumas alterações, né? Como eu disse, ele poupou a Arrascaeta, poupou o Cebolinha, nem relacionou, e deixou o Jorginho no banco, por exemplo, né? Fez algumas alterações na equipe titular. Entramos em campo hoje com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, meio campo com Alan, Everton Araújo e Luiz Araújo fazendo ali a armação. Lá na frente, pelo lado direito, Matheus Gonçalves, pelo lado esquerdo, Plata e o Pedro como centroavante. Olha, o primeiro tempo foi bem equilibrado, a equipe do Flamengo e o Atlético Mineiro passaram a primeira etapa inteira cuidando muito bem da bola. O Galo até me surpreendeu, porque foi uma equipe que geralmente as equipes que não são tão favoritas assim contra o Flamengo, vêm aqui para o Maracanã e dão uma bola no pé do rubro-negro para ver o que é que eles fazem, para cansar e depois eles saírem no contra-ataque fulminante. O Galo também usou o contra-ataque, aliás, com saída de bola muito rápida, mas a equipe do Atlético Mineiro manteve a posse ali no seu campo, tentou ficar o máximo possível com a bola, não chegaram a ter superioridade no primeiro tempo, foi ali por volta de 59-41 em posse de bola a favor do rubro-negro, mas de qualquer forma o Cuca escalou essa equipe para segurar a bola, não deixar o Flamengo ter, e exatamente sem a bola o Flamengo não tem como ser efetivo, não tem como marcar gols. O primeiro tempo, como eu disse, muito equilibrado. Na minha opinião, as melhores chances foram do Atlético Mineiro, mas eu acho que se tivesse um placar mais justo para o primeiro tempo, seria 1-1. Foi um primeiro tempo bem disputado. O Everton Araújo chegou a meter uma bola no travessão. Na segunda etapa, o Flamengo voltou um pouquinho disperso, né? Um pouco acomodado com o resultado. Felipe Luiz fez 3 substituições aos 12 minutos. Ele tira Luiz Araújo, Vinha e Matheus Gonçalves para as entradas do Samuel Lino, né? O contratado do Atlético de Madrid, que já tinha condições de jogo. Ayrton Lucas, uma troca simples aí com o Vinha, e também o Wallace Ian entrando no jogo. Então ele bota 2 homens de frente, troca um lateral esquerdo pelo outro, né? É muito bom ver o Ayrton Lucas de volta depois da grave lesão que ele teve, né? Não foi uma lesão grave assim no sentido de afastamento longo, mas uma lesão de um corte profundo. Ele chegou a ter que ficar internado no hospital por conta de risco de infecção. Se eu não me engano, foi no jogo contra o São Paulo aqui mesmo no Maracanã. Agora, o Samuel Lino me surpreendeu, meia hora de futebol e para mim foi o melhor em campo pelo lado rubro-negro. Claro, um jogador que vem de futebol de alto nível, estava jogando até semanas atrás no Atlético de Madrid, jogou a Copa do Mundo de Clubes pela equipe da capital espanhola, inclusive ele entrou no jogo contra o Botafogo nos minutos finais. Aquele jogo o Atlético ganhou de 2-1 da equipe brasileira. E o Samuel Lino me surpreendeu positivamente. Eu confesso que eu não acompanho o futebol espanhol, não acompanho o Atlético de Madrid. Ele entrou muito bem, nem parecia um jogador que estava em final de temporada, precisando de férias. Jogou muito, driblou bastante e botou fogo na partida. O problema é que o Flamengo entrega a paçoca com 20 minutos do segundo tempo. Esse negócio de goleiro ficar saindo, tocando, toquinho curto na zaga, nunca dá certo. Já tivemos problemas aqui em Copa do Brasil com o Hugo Souza, hoje no Corinthians, né, que praticamente entregou uma Copa do Brasil na mão de São Paulo.
E nessa quinta-feira foi a vez do Rossi entregar a paçoca, né? Se não se entendeu com a zaga, o Tomás Coelho estava ali dentro da área esperando o presentinho e botou a bola no fundo da rede, o gol único da partida. Esse gol aos 20 do segundo tempo. E aí, é claro, o Flamengo se desespera, vai ao ataque. Logo depois do gol tem a substituição da saída do Varela para a entrada do Emerson Royal, outro jogador inscrito recentemente, né, vindo do Milan. O Royal atuando ali pela lateral direita, gostei, foi assim, atuou meio tempo e conseguiu fazer boas jogadas. Inclusive o Flamengo teve também mais uma substituição, a saída do Plata aos 33 do segundo tempo para a entrada de outro dos reforços. Ia entrar o Jorginho, mas aí o Felipe Luiz revisou e colocou o Saúl em campo. Lembrando, o Saúl também veio do Atlético de Madrid, mas esse sem pagar nada, né? Só pagando as luvas. Ele conseguiu rescindir o seu contrato com a equipe da capital espanhola e veio de graça, digamos assim, para o Mengão. Saúl não comprometeu, ele é um jogador que vai ali disputar a posição com o De La Cruz, né, com o próprio Everton Araújo, né, a posição de segundo volante, digamos que um substituto do Gerson, a grosso modo, é mais ou menos o papel que o Saúl vai atuar. Jogou bem, né, não comprometeu, mas o Flamengo se desesperou muito, né? A necessidade do resultado, sabendo que precisava pelo menos levar o empate para o jogo de volta no tapetinho da Arena MRV, deixou o time muito afoito. O Galo já não queria jogo antes mesmo de abrir o placar, depois que abriu o placar aí que não queriam mais jogo mesmo. E no final do jogo, chuveirinho para lá, chuveirinho para cá. No último lance da partida, o Emerson Royal descola um cruzamento, o Samuel Lino marca, mas ele estava em posição irregular, impedimento bem marcado e o Galo sai com a vitória. 1-0 para o Atlético Mineiro. Não é um resultado irreversível, mas o Flamengo vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. E aí fica o questionamento: será que o Flamengo vai dar alguma atenção para a Copa do Brasil? Ou ela realmente é a terceira prateleira nessa temporada? Eu digo isso porque, com as mudanças que o Felipe Luiz fez, ficou muito claro que o Brasileirão é a prioridade e, obviamente, a Libertadores também não vai ser deixada de lado. Ele fez substituições nos 2 primeiros jogos da Copa do Brasil, mas era o Botafogo da Paraíba, uma equipe da terceira divisão. Agora é o Atlético Mineiro, que vinha em crise, ainda está em crise financeira, né? Mas esportivamente também não andava bem das pernas. O Atlético não ganhava do Flamengo há 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, e tudo isso foi por água abaixo. Uma derrota do Felipe Luiz, que não é o final do trabalho, muito pelo contrário, ele tem um aproveitamento espetacular. Estreamos hoje o Manto 3 e, com todo respeito, Adidas, a camisa é linda, mas esse negócio de dourado não vai bem, né? O Flamengo é vermelho e preto, com um pouquinho de branco. Agora, dourado não faz muito sentido não, ainda mais para nós aqui, profissionais de imprensa, que eu daqui da tribuna, do 5º andar do Maracanã, não consegui enxergar ninguém. Se você não reconhece fisicamente o jogador por alguma característica, pela chuteira, pela cor de cabelo, pela estatura, você não vai conseguir reconhecer o jogador pelo número. É inacreditável, para quem assiste da arquibancada, é quase impossível identificar os jogadores. Mas vamos lá. Não é um resultado irreversível, muito pelo contrário, mas agora vem uma sequência de jogos bem complicada. O Flamengo tem a viagem para Fortaleza para encarar o Ceará no domingo, 6h30 da noite, horário de Brasília. Depois, quarta-feira, já joga às 7 da noite contra esse Atlético Mineiro no gramado sintético. Então são 2 viagens. Eu acho que o Felipe Luiz acertou em poupar jogadores para a Copa do Brasil, mas, mais uma vez, subestimou o adversário. Mexer é do jogo, é válido, e em algumas situações ele era obrigado a mexer. Agora, mexeu tanto, demorou a fazer alterações para voltar mais ou menos ao estilo de jogo que estava, e o Pedro fez uma péssima partida. A gente pode falar que o Arrascaeta foi a âncora da equipe nos últimos jogos, mas hoje nem relacionado ele foi. O Pedro teve mais uma oportunidade, foi municiado, perdeu uma, quando o jogo estava uns 10 minutos do primeiro tempo ainda, perdeu um gol feito. Aliás, o Hulk perdeu um gol feito também com 4, 5 minutos de jogo. Podia ter sido muito pior e, na minha opinião, o Atlético Mineiro deveria ter sido marcado um pênalti a favor deles no primeiro tempo. Rafael Claus passou batido. Mais uma atuação ruim também, mas de Rafael Claus a gente não espera absolutamente nada. Do Flamengo eu espero muito e hoje o Flamengo não me entregou o que eu esperava. Vamos ver se contra o Ceará vai vir uma equipe alternativa. O Ceará está numa posição difícil na tabela do Brasileirão e o Flamengo precisa defender a liderança. Tem essa viagem longa, depois tem uma outra viagem para jogar no gramado sintético. Agora é hora da diretoria pensar o que vale mais a pena, priorizar qual competição
porque não dá, não é admissível para uma equipe com o investimento que o Flamengo fez nessa janela perder, já ser eliminado nas oitavas de final e ainda mais sem marcar gols. O ataque, principal ataque do Campeonato Brasileiro e também a melhor defesa do Campeonato Brasileiro não pode ser derrotada da forma com que foi aqui no Maracanã, com mais de 64 mil torcedores acompanhando. É isso, meus queridos amigos, como eu disse, o Flamengo volta a campo no domingo, 6h30 da noite, contra o Ceará pelo Brasileirão. Está chegando a metade do campeonato e quem está na liderança somos nós, mas tem que defender esse título com unhas e dentes e também defender o título, até porque somos atuais campeões da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos. Segunda tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.